Bom, gente, boa tarde. Meu sinal é esse, por conta da sobrancelha e também dos óculos, né? Enquanto o Flávio vai procurando, eu vou justificar que a gente vai apresentar condensando 2 trabalhos em um, como a Dani já disse, tanto do Arte e Gestação quanto do SPES. O Arte e Gestação, que eu estou até com a camisa do grupo, é um grupo de pesquisa de que fazemos partes eu, professora Luciana Andréia, uma série de professores do grupo de artes também e professores de outras instituições do INES. Tem sinal, o grupo é esse daqui. E o sinal foi dado por uma professora surda do Mato Grosso do Sul, né? E o SPES também tem sinal, para quem não conhece. Esse daqui. E o SPES... o SPES é um núcleo, hoje funciona como um setor ali do lado do CF1, para quem não conhece, né? Mas o Flávio já conseguiu aqui, eu vou passar para ele começar e depois eu volto. Boa tarde, eu queria agradecer à equipe que elaborou esse Integrando Saberes. Eu acho que é a primeira vez que eu participo. Eu vou contar um pouco da minha história, porque eu sou novo no Instituto. E, apesar de eu fazer vários trabalhos colaborando durante a minha formação acadêmica, aqui no INES, como funcionário mesmo efetivo, eu entrei aqui em 2017, no final de 2017, praticamente. Então, muitas pessoas não me conhecem, não conhecem o que é espécie, não sabem nem o que significa, nem onde fica. Então, eu resolvi fazer uma apresentação mais leve e passar um pouco do que a gente está fazendo e no futuro depois a gente pode ir detalhando cada trabalho. Primeiro eu quero usar o meu tempo para parabenizar os apresentadores anteriores, o pessoal da Fono, a doutora Angélica, a professora de História, porque eu trabalho com surdo desde 2008, mais ou menos. E eu já trabalhei no Sul, já trabalhei com surdos de Niterói, e a gente percebe uma diferença muito grande entre o surdo do INES e o surdo desses outros locais. Existe uma comunicação muito melhor desses surdos do INES do que os demais. Pelo menos foi o que eu percebia durante esse trabalho com os surdos. E a gente vendo essas apresentações, a gente percebe que não é um trabalho individual. A gente percebe que tem um trabalho de estímulo desde criança. Aqui a gente pode ser considerado como uma referência no estudo para surdos, porque a gente tem esses trabalhos que pegam crianças desde pequenininha até o ensino médio, até o final do ensino médio. Então, é um trabalho conjunto. Eu quero parabenizar todos os colegas por esse desenvolvimento dessa comunidade surda, tá? Que é especial. Bom, o espaço de pesquisa e ensino de ciências ele começou em 2008, aqui no INES. A professora Ana Flores, ela foi minha colega de pós-graduação lá na UFRJ. Então, enquanto eu estava desenvolvendo uma tese de ensino de ciências para surdos do ensino médio lá, ela estava frequentando os cursos de férias que a UFRJ davam para os alunos surdos aqui do INES. Então, a gente se conheceu lá, e aí a gente fez uma parceria. Como eu trabalhava com os alunos surdos daqui do INES, na parte da manhã lá, a gente começou a fazer uma parceria dos alunos com que eu estava trabalhando, viesse aqui para o INES para tentar passar o que eles aprendiam lá. E foi uma parceria que deu super certo. A gente fez vários cursos juntos, dos alunos do ensino médio, que aprendiam ciência lá comigo, ensinando os alunos do ensino fundamental aqui no INES. E essa parceria deu tão certo que ela resolveu criar esse espaço aqui no INES para trabalhar a ciência. Depois disso, eu fiz pós-doutorado na UFRJ e fui para o Sul. Passei no concurso lá para o Instituto Federal de Santa Catarina, que também é bilíngue, eles trabalham com surdos, só que tem uma visão diferente daqui, são salas separadas, ouvintes e surdos. E fiquei lá mais ou menos por 1 ano e meio. E a professora Ana Flores me convidou, falou que ia se aposentar e que o trabalho ia parar, que ela não pensava em ninguém para tentar substituir. Como eu conhecia muito bem o que ela fazia, ela me convidou. Então, teve todo um processo de redistribuição. Quem pratica a redistribuição sabe que tem que ter um aceite entre as duas direções.
E aí, tá. E aí eu vim para cá no final de 2017. Quando eu cheguei aqui, tive que estabelecer. Então, a gente teve que reorganizar o SPES, até porque eu não sou formado em pedagogia, eu não sei lidar com crianças do ensino fundamental, qual a melhor metodologia. Então, a gente teve que criar uma equipe e estabelecer um local e o que a gente ia trabalhar, formalizar, porque ainda não existia nada formalizado no papel aqui no INES. E aí o SPES foi formalizado pelo Conselho Diretor e eu peguei estagiários do ensino médio para trabalhar comigo na parte da tarde, todas as terças e quintas. Então, essa equipe... Volta um pouquinho, Thiago. Essa aqui era a equipe anterior, e aí agora são esses novos alunos. A Diepro me pegou 2 alunos, mas aí... e aí a gente teve que substituir. Então, a gente trabalha com uma teoria totalmente prática, tá? Onde eu trago o tema, os alunos fazem as perguntas, eles dizem como é que eles vão responder essas perguntas e quais os materiais que eles vão precisar. Então, eu levo esses materiais para eles, eles respondem as perguntas que eles fizeram e eu acrescento mais conteúdo, um grau de dificuldade maior, ao passo que eles vão respondendo as perguntas deles. E é um trabalho totalmente prático, visual e com experimentação em que ele tenta descobrir aquilo que ele quis perguntar. Então, eu consigo dar DNA, consigo dar sistema respiratório, e eles que vão fazendo as perguntas e respondendo. No final, a gente tenta fazer algo mais focado para eles atuarem fora daqui, né? Então, eu levo eles para laboratórios que trabalham com determinadas especialidades, que é para eles já se ambientarem. Quer falar, Thiago? E, assim, como o Flávio disse, aí eu chego ao SPES para fazer parte do SPES em 2017. Em 2017, eu e a professora Aline Gomes da Silva, a gente trabalha com essa perspectiva que o Flávio fala, de uma pedagogia da pergunta. Se a gente for para o campo da pedagogia, a base é Paulo Freire, com a pedagogia da pergunta, e depois a gente vai mostrar outros aportes que a gente persegue. Mas, assim, o principal para a gente entende que a escola não é lugar somente de conteúdo, né? Ainda mais para uma escola de surdos, no contexto de país que a gente vive, em que 90% dessas crianças vivem em lares onde não podem ampliar conhecimento, leitura de mundo e se apropriar da sua linguagem, da sua língua. Então, a gente entende que a escola precisa ser esse lugar de transbordar. E aí a imagem mesmo de um copo d'água transbordando, porque é para além da questão do conteúdo, é poder vivenciar questões que nos tornam humano, né? A curiosidade, o desejo, a relação, o prazer, a raiva também, enfim. Poder ter experiências de mundo que, para o ouvinte, desde que nasce, é muito comum, por exemplo, aqui nessa experiência a gente estava trabalhando junto com professoras do 2º ano do CEF1, o conceito de ser vivo, que para a gente é muito, muito, muito claro, muito comum. Desde que a gente nasce, a gente vai ouvindo dizer que tem vida, que não tem vida, o surdo não. Então, assim, a escola é esse lugar privilegiado, e não se trata só de informar para o estudante o que é um ser vivo, porque a construção de um conceito não se dá pela transmissão, se dá pela vivência, pela experienciação, pelo se perguntar, pelo uso. Por isso, essa insistência em que as crianças perguntem, e a gente sempre responda com outras perguntas, e não com respostas. Né? E aí a importância também, a gente sempre busca desenvolver materiais visuais, buscar vídeos em língua de sinais, e sempre também ter junto com a gente a parceria ou de professores, colegas surdos, ou dos próprios estudantes, que a gente acredita que esse excedente de visão, e aí como é um excedente de visão, o sinal que a gente tem usado é assim, eu estou dizendo que como é um conceito, excedente de visão. A gente acredita que o estudante surdo, nós também, enfim, inclusive os alunos também, que estão ali naquela situação, em uma posição de que estão na relação, em uma outra posição, que não é o professor nem o bolsista, mas, inclusive, essas crianças são excedentes de visão na medida em que podem provocar
inclusive os professores, e não só os colegas. Então, é muito no sentido de que a relação de ensino-aprendizagem é de mão dupla. Nesse movimento do fazer, se a gente olha com atenção as pistas, os dizeres e os não dizeres dos estudantes, a gente também tem a possibilidade de ir aprendendo e repensando nossas próprias estratégias. Né? E aí, além, como a gente trabalha com essa ideia de que a sala de aula não é o único lugar de educação, digamos assim, de aprendizagem, nem a escola, a gente entende que a gente precisa ampliar essa ideia de espaço da escola, né? Então, daí a importância de aulas externas, a importância de exposições. Aqui é uma aula externa no Jardim Botânico, e reparem que a gente evita o termo passeio, embora eu ache particularmente que seja legítimo o termo passeio, mas é porque as atividades que nós fazemos externamente, geralmente a gente busca conectar, fazer alguma ligação com o que está sendo vivido ou com o que vai ser vivido na relação com as crianças ou com os estudantes. E aí a gente entende também que o lúdico, né, a brincadeira é constitutiva do humano, né, quer seja criança ou não, e aí por isso a gente busca também, junto com os alunos das turmas que a gente pega, ou até outras turmas com os professores que a gente faz parceria, levar atividades lúdicas, no sentido de também construir o conceito através da brincadeira, da partilha, da reflexão juntos, né? Aqui é um exemplo de oficina que a gente acabou oferecendo na Galeria de Artes, agora nessa exposição que teve de sustentabilidade. A gente também costuma receber alunos ou levar alunos, a gente está lá aberto no SPES, caso os professores queiram ir lá combinar, ou a gente também leva nossas turmas para atividades diferenciadas em ciências, para os alunos poderem ver, experimentar, se perguntar. A gente busca também fazer atividades integradas com o DESU, né? Então, esse semestre, a gente deu aula junto com a professora Marisa Gomes, numa disciplina de lá, com o intuito de, no final, uma das atividades finais do curso seriam os alunos de lá pensarem atividades interdisciplinares, experiências que pudessem ser realizadas com os alunos do DEBASE. E assim aconteceu. Aconteceu tanto com o noturno, quanto com uma turma do CF1 que pôde ir lá no DESU visitar. A gente também, como a gente tem buscado trabalhar no tripé, tanto o Arte e Gestação como o SPES, de ensino, pesquisa e extensão, a gente também tem buscado desenvolver cursos de extensão. Esse foi um exemplo do semestre passado, que foi um curso para ajudar a pensar temas e objetivos para projetos de pesquisa. E esse ano a gente está com um curso às sextas-feiras sobre pesquisa narrativa junto com professores da UFRJ e da Unirio, que aí a gente busca também fazer essas parcerias externas, porque a gente acha que é importante abrir o INES também para esses outros, o diálogo, digamos assim, com esses outros espaços, né? Então, assim, só passando rápido pelas parcerias, a gente também tem uma parceria com um projeto Surdos da UFRJ, que eles realizam 2 vezes por ano. Duas vezes por ano eles realizam cursos de curta duração, totalmente práticos, e o NOS também está envolvido nessa parceria desde o início. A gente está tentando uma parceria com o Instituto Nacional do Câncer para formar os alunos em citopatologistas. A gente sabe que a acuidade visual dos alunos é muito boa, tem coisas que às vezes eles olham no microscópio que eu não consigo ver e eles conseguem ter esse detalhe. Então, para eles trabalharem nessa área, seriam pessoas excelentes, tá? Então, junto com a doutora Midori, lá do INCA, a gente está tentando fechar essa parceria para os alunos daqui fazerem um curso lá. Então, como ainda é um processo que precisa de direção, e aí nós, professores, precisamos atuar em outra área que não é a nossa, é uma parte mais administrativa, a gente está tentando formar. A gente formou uma turma, eu estou dando aula, e a professora de português, a Amanda, também está dando aula,
para ver se eles conseguem, nesse primeiro ano, passar nessa prova. Se eles conseguirem passar nessa prova, eles vão tentar se adaptar lá. Eles estão em pânico, porque eles estão com medo de receberem alunos surdos, eles não sabem como lidar, mas aí a gente está tentando conseguir essa parceria de lá. Além disso, e aí esse é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a Arte Gestação, começa com a Arte Gestação, e como a gente faz muita coisa junto, o Espécie acaba entrando no projeto também. Eu estou nos 2 grupos, então eu falo dos dois grupos, mas para mim é uma coisa só. Eu fiz faculdade, na época de pedagogia, na Unirio, e hoje um estudante que foi aqui do INES, do CF1, saiu da escola e foi para o CIEP Tancredo Neves, que é um CIEP aqui no Catete. A mãe, por motivos particulares, preferiu levar o estudante para lá, e a questão é que a professora não tinha formação, a escola não tinha intérprete, a escola é uma escola de ouvintes, só tem ouvintes, e o aluno surdo chegou lá, um único aluno surdo. Essa professora nos procurou desesperada, e aí a gente voluntariamente começou a fazer semanalmente uma atividade voluntária lá, de ir, sentar com ela, planejar, pensar a atividade, entrar na briga, conseguir intérprete com a prefeitura, que não queria pagar intérprete, porque era perto do INES, então a família que tirasse o garoto de lá, mas conseguiu. Aí essa briga toda, e agora a gente está indo lá uma vez por semana, também participando das aulas. Então, a gente faz contação de história, a gente convida os estudantes bolsistas aqui surdos para irem lá fazer contação de história em Libras, trabalhar com a questão da cultura surda, enfim. Eu sei que nessa perspectiva do ensurdecer a escola, no movimento de tornar a escola um lugar onde a cultura surda, as questões da arte, das piadas, né, das produções surdas não seja estranha, está sendo muito positivo, porque hoje a gente já vê uma outra relação das crianças da turma com a escola, e o que é mais importante para a gente, a turma de ouvintes está se alfabetizando em Libras também. Não é só o surdo que está aprendendo língua portuguesa. E aí a gente vê um ganho incrível em relação social, em relação de construção de conceito. Porque quando os próprios estudantes ouvintes passam a ser pares linguísticos do sujeito surdo para brigar, para brincar, mas também para conversar sobre o que se estuda na escola, o estudante passa a ter acesso a informações que antes lhe eram negadas. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo lá. Hoje a escola também já tem sinal que não tinha, é esse. Né? Enfim, o refeitório hoje já tem mural bilíngue com os alimentos em Libras. Aos poucos, a escola está ensurdecendo, digamos assim, um movimento que a gente sabe que é necessário na inclusão e que é necessário aqui no INES também. Né? A gente é um instituto de surdos, mas a gente precisa ensurdecer. Em que sentido ensurdecer? É o sentido que a gente vem perseguindo, de uma pedagogia visual, né, de estratégias a partir dessa visualidade surda. Mas que visualidade é essa? Que não é qualquer visualidade, não é qualquer imagem que dá conta. Né? A ideia mesmo do transbordar a escola como uma tentativa de fazer da escola um ateliê, um espaço de descoberta e de reflexão sobre o mundo. Né? Uma pedagogia da pergunta, que na área das ciências a grande referência é o DEMEIS, mas na área da pedagogia a gente pode falar tranquilamente do Paulo Freire. Né? E a importância da Libras como língua de instrução, né? Como essa língua de relação, e eu vou botar o ponto final exatamente na defesa da Libras como língua de instrução. É esse o nosso trabalho que a gente vem tentando desenvolver e aprender.